Então sejam bem-vindos à minha mostra folclórica. Eu me chamo Andressa e eu represento a 28ª região tradicionalista como sua primeira prenda. E eu vou explanar aos senhores sobre o tema proposto para esta ciranda, o folclore da mulher gaúcha. E para entendermos esse tema, primeiro temos que entender o que é o folclore. O folclore, então, é todo o conjunto de cultura que é passado de geração em geração através da oralidade. Dentro deste tema, então, eu resolvi falar para vocês sobre esse subtema que está aqui, a inserção da mulher no meio trabalhista. Para entendermos esse tema, eu vou explicar para vocês o decorrer da história da vida da mulher dentro deste âmbito. Então, a mulher desde sempre, ela ajudou nas tarefas trabalhistas, nas estâncias, nas fazendas e principalmente em suas casas. E no decorrer do tempo, as mulheres foram se destacando, elas foram ganhando espaço neste meio trabalhista. E existiam dois estereótipos de mulheres criados pela sociedade. A mulher que trabalha na estância, na fazenda, e a mulher que trabalha na cidade, que fica em sua casa na cidade. A mulher que trabalha no campo, ela vai auxiliar o marido, vai auxiliar na criação dos filhos, nas tarefas domésticas. E a mulher que fica na cidade, geralmente sustentada pelo marido, como se fala popularmente, e ajuda na educação, na criação dos filhos. E geralmente esta mulher, ela não se preocupa tanto com os afazeres domésticos, porque como ela está na cidade, ela geralmente tem uma pessoa que faz este serviço para ela. Dentro deste contexto, a gente pode analisar uma sociedade muito machista, que no decorrer do tempo sempre apareceu, principalmente na vida de nós, mulheres, porque a sociedade sempre impediu que a mulher ela ocupasse um cargo de liderança, ocupasse esse cargo no meio de trabalho. A mulher ela foi obrigada a ficar em casa cuidando dos filhos e tomando conta principalmente dos afazeres domésticos. Ela não tinha uma voz, ela não era ouvida neste âmbito profissional. E a verdadeira inserção da mulher no meio trabalhista, ela se dá a partir do momento em que o homem ele tem que sair da sua estância, da sua fazenda, e a mulher assume os negócios nessas estâncias. Quando o homem, por exemplo, tem que sair da estância para ir para a revolução, para ir para a guerra, que a gente sabe que teve no nosso estado, a mulher teve que se assegurar desses negócios, dessas negociações e cuidar de todo esse trabalho que era realizado principalmente pelos homens nas estâncias. A partir deste momento, então, a mulher ela começa a quebrar determinados tabus que são impostos pela sociedade, que são alguns que já explanei aos senhores antes, que é ter um trabalho. Então, a mulher ela começa a quebrar esse paradigma de que ela tinha que ficar só em casa cuidando dos filhos e cuidando dos afazeres domésticos. Na Revolução Industrial, a gente teve então o surgimento das empresas, das indústrias e das fábricas. E isso fez com que provocasse um êxodo rural da população. Eles saíram da lavoura, da roça e foram para cidades em busca de diferentes formas de emprego. E a mulher, a partir desse momento, ela começou a trabalhar nessas indústrias, nessas empresas e ela conquistou um espaço profissional, além daquele que ela já tinha em casa. Então ela começou a trabalhar profissionalmente em uma empresa. Mas a partir daí, a gente vai encontrar um problema. Porque por mais que a mulher ela tenha saído da sua casa para ir trabalhar num espaço profissional, a gente entende que pelo lado do empregador, que geralmente era o homem, o patrão, o homem, a única preferência pelo trabalho feminino era o salário. Porque mulheres sempre ganharam menos que homens pelo fato de serem o sexo frágil, de serem uma pessoa que não teria força suficiente para realizar alguma determinada tarefa. Então, infelizmente, esse foi um grande problema enfrentado pelas mulheres quando elas saíram da fazenda e foram para a cidade trabalhar nestas indústrias. E a gente pode entender um pouquinho melhor quando a gente vê que cargos de liderança, cargos de chefia eram ocupados principalmente por homens.
porque a mulher, como mencionei antes, ela era o sexo frágil para a sociedade, para aquela sociedade machista da época. Então, ela ia ganhar menos por ela ser uma operária nas empresas têxteis, que era a empresa marcada na Revolução Industrial, em sua primeira fase, e ela não ocuparia cargos de liderança, aqueles que eram destinados somente a homens. As mulheres também enfrentaram um outro problema, que foi a questão dos 3 turnos de trabalho. Então, além dela trabalhar em casa, ela tinha ainda os 2 turnos de trabalho na empresa. Então, ela trabalhava, supondo, de manhã e de tarde nas empresas, e de noite ela ainda tinha que fazer os afazeres domésticos, que era aquilo que era destinado às mulheres. E além disso, como não existiam direitos trabalhistas na época, se a mulher engravidasse, por exemplo, ela teria que se virar com a criação do filho e com o trabalho, porque não teria uma chance dela continuar recebendo mesmo assim. Então é como se fosse uma culpa ela ser quem gerava o filho, né? E infelizmente essa discriminação e este preconceito, eles ainda estão presentes na nossa sociedade, se a gente parar para analisar. Quando a gente analisa principalmente a área da tecnologia da informação, é uma área caracterizada principalmente pela presença masculina. Se a gente for analisar, principalmente em uma das minhas entrevistas que eu realizei com as minhas colegas de aula, elas fizeram uma pesquisa em empresas da cidade de Frederico Westphalen. E das 10 empresas que elas fizeram a pesquisa, somente 3 delas tinham mulheres trabalhando, sendo que em só uma delas tinha mulher que era desenvolvedora, programadora. E nas outras 2 a mulher era faxineira, quem limpava o ambiente. Então é uma área que tem uma escassez da presença feminina. Também na área das exatas, eu entrevistei uma professora minha, uma ex-professora minha de matemática, e ela me falou que para que essa área ela tenha mais mulheres, é importante também que os profissionais incentivem, porque não é possível que a mulher vá se encaixar nesses espaços sem que haja um incentivo. A mulher, por exemplo, numa Olimpíada Brasileira de Matemática, se não tiver alguém incentivando, ela não vai se sentir motivada a participar e saber que ela pode sim participar disso. Entrevistei também uma professora do Instituto Federal Farroupilha, do campus Frederico Westphalen. Ela é professora de programação e ela me conta que quando ela fez a faculdade, a graduação dela, ela não notou esse preconceito, mas na turma dela, de 20, só tinham 3 mulheres. E ela só foi perceber isso depois que ela se formou. Aliás, quando eu realizei a entrevista, ela me falou isso, que ela tinha parado para pensar no que ela ia me dizer, quando eu avisei ela que eu ia entrevistar ela. E ela tinha parado para pensar e ela tinha se localizado, que quando ela fazia a graduação, os meninos falavam de vez em quando: ah, se a Camille conseguiu fazer o código, eu também consigo, entende? Então parece que eles subestimavam. Se ela conseguiu, eu consigo sim. Ela que é mulher conseguiu, eu consigo também. E a gente pode ver isso mais claramente quando a gente analisa os cargos de liderança que são ocupados por mulheres. Porque como antigamente isso não era uma coisa muito tradicional, as mulheres elas acabaram se restringindo. Por exemplo, a profissão de médica, eu trouxe aqui o exemplo para vocês. As mulheres há um tempo atrás elas não poderiam ser médicas, elas tinham que ser enfermeiras, porque, meu Deus, uma mulher médica, né? E era um cargo que não era ocupado por mulheres. Policial civil também entrevistei, ela é escrivã na delegacia de polícia de Palmitinho, e ela me contou que quando tem algum confronto, alguma coisa que acontece nas cidades, e ela vai atender, se tem homens presentes, eles já ficam, sabe, uma mulher vai atender esse caso, como se a justiça fosse dada pela força e não pela lei. Seria isso, eu agradeço a atenção de vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida, algum questionamento, podem... Oi. Como é que foi o teu método de pesquisa? Eu cheguei na pessoa, isso, e daí... Como é que foi essa
eu realizei perguntas porque eu entrevistei pessoas que se encaixavam, mulheres que se encaixavam em áreas que eram caracterizadas pela presença masculina. Por exemplo, professora de programação, área da tecnologia da informação, professora de matemática e assim vai. Então eu realizei perguntas, eu fui até elas e eu fui perguntando as perguntas. Isso. Uhum. Eu sou aluna do curso técnico em informática lá no Instituto Federal do campus de Frederico. E as minhas veteranas, por exemplo, numa turma de 20, elas eram em 5 meninas. E a minha turma, no caso a terceira turma que entrou no IFE, foi a maior turma. Nós éramos em mais mulheres do que meninos. A minha turma é mais caracterizada pela presença feminina. E isso sempre me motivou, sabe? E porque eu gosto da área. Então eu pensei, será que eu não posso encaixar isso neste tema? E respondendo a tua outra pergunta, eu acredito que hoje a mulher ela vem se encaixando mais nessa área. Ela vem conquistando o espaço. E não somente através dela, através do método dela, mas com a ajuda de todo mundo. Com a ajuda de homens, por exemplo. Que nem os meus professores. Eu só tenho professores homens na área da TI. E eles sempre nos incentivaram, sabe? E eu acredito que não é somente através do que a mulher faz, mas através do que uma sociedade no geral faz. Como tu acha que ocorreu essa evolução? Tu colocaste no início a questão da mulher, quando ela se deu conta que o homem saía para a guerra e ela ia ficar trabalhando em casa, cuidando mais dos afazeres do lar e cuidar da administração. A partir daí, então, realmente foi essa evolução dessa busca pelo mercado de trabalho, né? Dentro desse... É isso, eu acredito nisso, porque a partir do momento que a mulher ela teve que não vou dizer submeter, mas ter que realizar essa tarefa que ela não estava acostumada a fazer, a sociedade começou a perceber que ela era capaz sim. Então eu acredito que a partir deste marco, deste momento, a mulher ela começou sim a conquistar o seu espaço. E talvez não ela, talvez as filhas dela viram isso. Que ela queria e as filhas quiseram também entrar. Como folclore, eu acredito que isso é uma transição na vida da mulher. Eu acredito que foi o que aconteceu no decorrer da história da vida dela. E bem como tu colocaste, foi passando de geração em geração. As filhas foram se inspirando nas mães, nas avós, nas bisavós. Então isso foi passando. E as mulheres foram assim conquistando o seu espaço através do exemplo de outras. Parabéns. Obrigada. Obrigada.